História de uma alma. Um mês depois da partida da nossa Santa Madre, uma epidemia de gripe se abateu sobre a comunidade. Só eu e mais 2 irmãs ficamos de pé. Jamais poderei dizer tudo o que vi, o que a vida me pareceu e tudo o que acontece. O dia de meus 19 anos foi comemorado com uma morte, imediatamente seguida de 2 outras. Naquela época, eu estava sozinha para cuidar da sacristia. Minha chefe de emprego estava gravemente doente. Eu devia preparar os enterros, abrir as grades do coro durante as missas, etc. Naquele momento, Deus me deu muitas graças de força. Pergunto-me agora como pude fazer tudo o que fiz sem temor. A morte reinava em todo lugar. As mais doentes eram tratadas pelas que apenas conseguiam se arrastar. Logo que uma irmã soltava o último suspiro, éramos obrigadas a deixá-la sozinha. Numa manhã, ao me levantar, tive o pressentimento de que a irmã Madalena estava morta. O dormitório estava escuro, ninguém saía das celas. Por fim, decidi-me a entrar na cela da irmã Madalena, cuja porta estava aberta. De fato, vendo-a vestida e deitada numa enxerga, não tive o menor medo. Vendo que ela não tinha vela, fui buscar uma e a coroa de rosas. Na noite da morte da madre vice-priora, eu estava sozinha com a enfermeira. É impossível imaginar o triste estado da comunidade naquele momento. Só as que estavam de pé podem ter a ideia, mas no meio deste abandono sentia que Deus velava sobre nós. As moribundas passavam sem esforço desta para melhor. Logo depois da morte, uma expressão de alegria e de paz espalhava-se em seus traços. Parecia um sono repousante. De fato era, pois após o cenário deste mundo que passa, acordarão para usufruir eternamente as delícias reservadas aos eleitos. Durante todo o tempo em que a comunidade foi provada dessa forma, pude ter a inefável consolação de comungar todos os dias. Ah, como era bom! Jesus me mimou muito tempo, mais tempo que suas fiéis esposas, pois permitiu que me fosse dado sem as outras terem a felicidade de recebê-lo. Estava também muito feliz por poder tocar nos vasos sangrados, por preparar os paninhos destinados a receber Jesus. Sentia que precisava ser muito fervorosa e lembrava-me com frequência desta palavra dirigida a um santo diácono: sejais santo, vós que levais o vaso do Senhor. Não posso dizer que recebi frequentes consolações durante minhas ações de graças. Talvez seja o momento em que tenho menos. Acho isso muito natural, pois ofereci-me a Jesus não como uma pessoa que deseja receber a visita dele para a própria consolação, mas pelo contrário, pelo prazer de quem se dá a mim. Vejo minha alma como território livre e peço a Nossa Senhora que tire o entulho que poderia impedi-la de ser livre. Depois suplico-lhe que erga uma ampla barraca digna do céu, enfeite-a com seus próprios adornos e convido todos os santos e anjos para vir dar um concerto magnífico. Quando Jesus desce ao meu coração, tenho a impressão que ele fica contente por ser tão bem recebido, e eu também fico contente. Tudo isso não impede as distrações e o sono de vir visitar-me. Mas, ao terminar a ação de graças, vendo que a fiz tão mal, tomo a resolução de passar o resto do dia em ação de graças. Estais vendo, madre querida, que estou muito longe de ser levada pelo amor. Sempre encontro o meio de ser feliz e tirar proveito das minhas misérias. Sem dúvida, isso não desagrada a Jesus, pois parece encorajar-me nessa via. Um dia, contrariamente a meu hábito, estava um pouco perturbada ao ir comungar. Tinha a impressão de que Deus não estava contente comigo e pensava: se hoje eu receber só metade de uma hóstia,
Vou ficar muito aflita. Vou crer que Jesus vem forçado ao meu coração. Aproximo-me, ó felicidade. Pela primeira vez na minha vida, vejo o Padre pegar 2 hóstias, bem separadas, e dá-las a mim. Compreendeis minha alegria e as doces lágrimas que derramei vendo tão grande misericórdia. O ano seguinte à minha profissão, isto é, 2 meses antes da morte de Madre Genoveva, recebi grandes graças durante o retiro. Ordinariamente, os retiros pregados são-me mais dolorosos que os que faço sozinha. Mas naquele ano foi diferente. Tinha feito uma novena preparatória com muito fervor, apesar do sentimento íntimo de que me animava, pois tinha a impressão que o pregador não saberia compreender-me, por ser destinado sobretudo aos grandes pecadores, mas não às almas religiosas. Querendo Deus mostrar-me que só Ele era o diretor da minha alma, serviu-se justamente desse padre que não foi apreciado por mim. Tinha então grandes provações interiores de diversos tipos, até me perguntar às vezes se o céu existe. Sentia-me disposta a nada dizer sobre minhas disposições interiores, não sabendo como expressá-las. Logo que entrei no confessionário, senti minha alma dilatar-se. Depois de falar poucas palavras, fui compreendida de modo maravilhoso e até adivinhada. Minha alma parecia um livro no qual o padre lia, melhor que eu mesma. Lançou-me de velas desfraldadas nas ondas da confiança e do amor, que me atraíam com muita força, mas nas quais não ousava avançar. Disse-me que minhas faltas não entristeciam a Deus, que estando no lugar dele, me dizia em nome dele que ele estava muito satisfeito comigo. Oh, como fiquei feliz ao ouvir essas palavras consoladoras. Nunca tinha ouvido dizer que as faltas podiam não entristecer a Deus. Essa segurança encheu-me de alegria, fez-me suportar com paciência o exílio da vida. No fundo do meu coração, sentia muito bem que era verdade, pois Deus é mais terno que uma mãe. Vós, Madre querida, não estáis sempre disposta a me perdoar pelas pequenas indelicadezas que vos faço involuntariamente? Quantas vezes fiz a doce experiência, nenhuma censura me teria atingido melhor que uma de vossas carícias. Sou de tal natureza que o temor me faz recuar. Com o amor, não só avanço, mas voo. Ó Madre, foi sobretudo a partir do dia abençoado da vossa eleição que voei nas vias do amor. Naquele dia, Paulina passou a ser meu Deus vivo. Pela segunda vez, passou a ser mamãe. Já faz quase 3 anos que tenho a felicidade de contemplar as maravilhas que Jesus opera por meio da minha Madre querida. Vejo que só o sofrimento pode gerar as almas e que, mais do que nunca, essas sublimes palavras de Jesus me revelam sua profundidade. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado na terra não morrer, fica só como é, mas se morrer, produz abundante fruto. Que safra abundante não tendes colhido? Semeastes nas lágrimas, mas logo vereis o fruto dos vossos trabalhos. Voltareis cheias de alegria, carregando feixes. Ó Madre, entre esses feixes floridos, a florzinha branca mantém-se oculta, mas no céu terá voz para cantar a doçura e as virtudes que vós vê praticar cada dia, na sombra e no silêncio da vida de exílio. Sim, há 3 anos compreendi os mistérios até então ocultos a mim. Deus teve para comigo a mesma misericórdia que teve para com o rei Salomão. Não quis que eu tivesse um único desejo realizado, não só meus desejos de perfeição, mas ainda todos aqueles cuja vaidade compreendia sem ter experimentado. Tendo-vos considerado sempre como meu ideal, querida Madre, desejava ser semelhante a vós em tudo. Vendo-vos executar belas pinturas e maravilhosas poesias, dizia comigo mesma: ah, como seria feliz em poder pintar
em saber expressar meus pensamentos em versos e também fazer bem às almas. Eu não teria desejado pedir esses dons naturais e meus desejos permaneciam ocultos no fundo do meu coração. Jesus, oculto também nesse pobre coraçãozinho, quis mostrar-lhe que tudo é vaidade e aflição de espírito sob o sol. Para grande espanto das irmãs, fizeram-me pintar, e Deus permitiu que eu soubesse aproveitar as lições que minha madre querida me deu. Quis ainda que, a exemplo dela, eu pudesse compor poesias, peças teatrais que foram consideradas bonitas. Assim como Salomão, refletia em todas as obras realizadas por minhas mãos e em todas as fadigas a que me submeti para levá-las a cabo, e vi que tudo era vaidade e afã de espírito e que não há proveito algum debaixo do sol. Percebi também por experiência que a felicidade consiste em esconder-se em ignorar as coisas criadas. Compreendi que sem o amor todas as obras são nada, mesmo as mais brilhantes, como ressuscitar os mortos ou converter os povos. Em vez de me causar mal, levar-me à vaidade, os dons que Deus me prodigalizou, sem que lhe tenha pedido, me levam para Ele. Vejo que só Ele é imutável, que só Ele pode satisfazer meus enormes desejos. Há ainda outros desejos de outro tipo que Jesus se agradou em me atender, desejos infantis, semelhante ao da neve da minha tomada de hábito. Sabeis, querida madre, quanto gosto de flores. Fazendo-me prisioneira aos 15 anos, renunciei para sempre à alegria de correr pelos campos salpicados dos tesouros da primavera. Pois bem, nunca tive tantas flores antes do meu ingresso no Carmelo. É costume dos noivos oferecerem com frequência ramalhetes às suas noivas. Jesus não o esqueceu. Mandou-me abundantemente centáureas, grandes margaridas, papoulas, etc. Todas as flores que mais me agradam. Havia até uma florzinha chamada nigelo nos trigos, que não havia desde o nosso tempo de Leucieux. Desejava muito rever essa flor da minha infância, que eu colhia nos campos de Alesso. Foi no Carmelo que veio me sorrir e mostrar-me que nas menores como as mais maiores coisas, Deus dá o cêntuplo desde aqui na terra para as almas que deixam tudo pelo seu amor. Mas o mais íntimo dos meus desejos, o maior de todos, que pensava nunca ver realizado, era o ingresso da minha querida Celina, no mesmo Carmelo que nós. Esse sonho parecia-me inverossímil. Viver sob o mesmo teto, partilhar as mesmas alegrias e as mesmas penas da minha companheira de infância. Já tinha feito o sacrifício disso, tinha entregado a Jesus o futuro da minha querida irmã, resolvida a vê-la partir para o fim do mundo se fosse preciso. A única coisa que eu não podia aceitar era que não fosse a esposa de Jesus, pois, amando-a tanto quanto a mim mesma, era impossível vê-la entregar o coração a um mortal. Já tinha sofrido bastante por sabê-la exposta no mundo a perigo de que haviam sido desconhecidos. Posso dizer que depois da minha entrada no Carmelo, meu amor por Celina era tanto de mãe como de irmã. Num dia em que devia sair para Serões, isso me causou tantos dissabores que suplicava a Deus a impedisse de dançar e até contra meu hábito. Derramei torrentes de lágrimas. Jesus me atendeu, não permitiu que a noivinha dançasse naquela noite, embora não tivesse qualquer constrangimento em fazê-lo graciosamente quando necessário. Tendo sido convidada sem poder recusar, seu par ficou totalmente impossibilitado de dançar. Muito confuso, foi condenado a simplesmente andar para levá-la a seu lugar e saiu sem reaparecer. Esse caso único no gênero fez aumentar minha confiança e meu amor naquele que, pondo o seu sinal na minha testa, o tinha também impresso na minha querida Celina. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.